Convenção, espalhando emoções. Hoje nós estamos no Espaço Cultural Almeida Júnior para conversar com a professora Dulce, que é pedagoga, mas também é uma das conhecedoras, uma das maiores conhecedoras da obra do Almeida Júnior. E nós vamos conversar também sobre a questão do caipira. Eu, um caipira de Porto Feliz, falando a respeito da cultura caipira com Dona Dulce. Então venha e aproveite esses gostosos momentos. Estamos com a professora Dulce Gonçalves Sanches e hoje vamos fazer o programa Diálogos conversando a respeito do caipira e também Almeida Júnior. Como vai, Dona Dulce? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Eu sei que você também é caipira, faz parte do nosso contexto histórico e eu acho que é um momento para a gente dialogar a respeito dessa importante cultura para nós, né? A senhora sabe que uma vez eu estava em Sorocaba e estava num evento, não, estava em São Paulo, num evento, e perguntaram se eu era do Rio Grande do Sul, né? E eu falei, não, eu sou caipira, com um pouco de influência do leite quente de Sorocaba e mais o R de Porto Feliz, né? Então é um orgulho muito grande ser caipira e acho que as pessoas de Itu, Porto Feliz, Sorocaba, Salto, Piracicaba, tem que falar, sou caipira mesmo, né, Dona Dulce? É uma questão mais de espírito mesmo, né? Esse R retroflexo, eu não consigo me desvincular dele. Mas conte uma coisa para mim, professora Dulce. Opa. Ou senão Dona Dulce ou Nhá Dulce. Né? Tá bom. Conta pra gente como que a senhora chegou aqui em Itu. Quando a senhora nasceu, como a senhora eu vou falar uma bobagem para você, eu vim de trem. Veio do trem? Olha, eu na verdade nasci no contexto caipira, né? Eu nasci em Coroados, terra de bugre, de gente valente, né? De índio. E me criei em São Roque, mas eu trouxe comigo essa memória que fica em germe, não adianta, você não consegue se desvincular dela, né? Eu vim de lá, de Coroados, né? Próximo de Birigui, a região noroeste do estado de São Paulo, e eu pertenço a esse núcleo caipira paulista, né? Gonçalves Sanches, Gonçalves português por parte de ou pai, espanhol? Meu pai é descendente de, eu não diria português porque ele é de Vigo, né? O espanhol e o português entrelaçados, já híbridos, né? E Sánchez, que é espanhol realmente, do Sancho Panza mesmo. E como que a senhora chegou daí, além de ser de trem? Então, estudando em São Roque, eu me formei por lá, fiz faculdade e tal, e lógico que na nossa carreira a gente percorre vários caminhos. E a senhora é professora aqui? Eu sou professora, eu vim para cá para trabalhar numa questão ligada à saúde pública nas escolas. E acabei ficando, não consegui sair daqui, eu vim para ficar 2 anos. Cheguei aqui e me apaixonei
pelo meio, pelo ambiente, pela cultura. Por esse nós vai, nós volta, o preço do ônibus é o menos, né? Então, por esse linguajar que é o meu forte, o meu gosto, que é a questão do dialeto caipira. Tomando todo o cuidado, sem deselegância para a questão da idade, mas mais ou menos que época, que década a senhora chega aqui em Itu? Não precisa se preocupar com a idade, porque eu já estou na fase dos 70 mesmo, tá? Mas eu cheguei aqui em 86 mesmo. E lógico que eu me deparei com pessoas ligadas à cultura. E em 90, 92 eu tive um relacionamento bom com a Secretaria da Cultura através da sua secretária, Maria de Lourdes Cioli, que deu oportunidade para que eu me apresentasse aqui, né? E assim eu fui me engajando, né? Fui participando dessa vida, né, cultural, que me enriquece. Na verdade, eu não trouxe nada. Eu estou mamando, como a gente diz, né, nas coisas boas que tu me deu. Virou uma ituana de coração. Virei mais ituana do que são-roquense e coroadense, né? Então eu sempre falo que eu tenho um coração tripartite, mas não três partes iguais. Uma pequena parte de Coroados, outra pequena parte de São Roque, mas quase um todo de Itu. Eu sou ituana de coração. Eu tenho notado em algumas apresentações que a senhora está, que sempre os alunos a reconhecem, têm um respeito muito grande, vêm e lhe dão um abraço. Como que é essa relação professora ituana, que também, eu sou professor de História, a senhora é mais na área de comunicação, linguística, né? Língua portuguesa. Como que é esse relacionamento com os alunos de todas as idades aqui de Itu? Isso, mas assim, o relacionamento meu, eu acho que se expandiu quando eu trabalhei no CEUNSP também, com algumas meninas que hoje são minhas colegas, e elas reconhecem aquilo que eu falava lá, o respeito à questão do dialeto, aqui do nosso contexto, da linguagem da criança. E no relacionamento com as escolas, passo um pouquinho dessa questão de cultura caipira, mostrando para eles o que nós somos uma constituição híbrida, né, de várias raças. Nós somos o que? Brancos, negros, índios, né? E somos isso. Então, o que é interessante é que dentro do branco, negro e índio existem vários brancos, vários negros e vários índios. Né? Então é híbrido mesmo a coisa. É isso, e é muito bom, eles reconhecem. E uma coisa interessante até em termos assim de brincadeira, né? Eu estive uma vez em São Paulo num curso e um aluno veio e falou assim para mim: a senhora que é a mulher do pintor? Eu fiquei pensando, será que ele se enganou? Pensa que o meu marido é pintor? Eu não tenho marido, estou solteira, né? Eu falei, como assim? Não é a senhora que é a mulher do Almeida Júnior? Mas a mulher que estudava Almeida Júnior é mulher casada? Não, ele deu a entender que é porque eu assumi muito essa figura do Almeida Júnior, né? Então, não esposa, né, no sentido de casada com Almeida Júnior, mas a mulher que fala do Almeida Júnior, a mulher que defende Almeida Júnior, que aponta Almeida Júnior como uma personagem principal da nossa cultura, né? É interessante. Sabe? Continuando, antes de entrar no Almeida Júnior, continuando a questão, vamos dizer, do caipirismo, né? Do regionalismo caipira, que tem Piracicaba, Porto Feliz, Itu, Salto, Cabriúva, tem uma origem até parecida na questão do linguística mesmo. Né? Como que a senhora chegou no estudo da língua mesmo? Foi através da língua portuguesa primeiro? Como que foi? É porque eu fiz letras, né? Um dos cursos que eu fiz foi letras, e na área de linguística eu me interessei muito. Por quê? Porque a gente vive isso. Então em casa também tinha esse linguajar e às vezes eu criticava. E só aí no nível de faculdade... A senhora criticava o linguajar? Eu criticava no sentido assim, eu estava fazendo uma escola, né, tradicional, que você sabe, a faculdade, né, e eu pensava, puxa, e a minha família fala errado. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou
curar isso aí, né? Não tem, isso está dentro da gente, como eu disse. E aí eu tive a oportunidade, dentro de um curso de linguística, entender que não existe o certo e o errado, existe o diferente. Então a questão da variante é o diferente. E aí eu comecei a me aprofundar. Foi quando eu conheci, né, através de obras, claro, o dialeto caipira pelo Amadeu Amaral, aqui de Capivari. E eu me apaixonei daí, eu falei, não, eu não posso negar a minha origem. Eu não tenho que ter vergonha de ser caipira. O Amadeu do Amaral era o que? Um linguista, um professor? É do meio linguístico. Ele defendeu muito essa questão da linguagem, né? Até ele critica um pouco, né, os puristas, né? Para que respeitem um pouquinho essa questão que nós temos, né, do nosso contexto. Tá? Que é do nosso contexto paulista, porque nós temos o caipira de outras regiões, mas o nosso é que nós temos que preservar, respeitar, né, e entender, que é o mais importante. Incentivar um pouco também ou não? Ai, mais ainda. A pergunta, Antônio Cândido teve importância nessa? Antônio Cândido, em Parceiros, né, o Rio Bonito, me foi muito importante também. Eu li, eu falei, nossa, olha que interessante. Então, no meu trabalho também de tese, né, de mestrado, ele foi um partícipe também. Eu passei muito rápido pelo Antônio Cândido. Sim. Na questão dos parceiros, né? Mas é interessante como a gente que mora na região, como a gente se sente contemplado ali no Antônio Cândido, né? Então, eu até fiz um pequeno curso sobre teoria literária e ele participou desse curso, né, o Antônio Cândido. Foi a primeira vez que eu ouvi. Eu sei que ele ainda está vivo, embora muito velho. Conheci a esposa dele também, que ela trabalha um pouco com a questão de leitura de moda e outras coisas mais. E ele me disse, né, eu fui conversar com ele, você tem que cativar isso aí, menina. Cativar as pessoas para entender o que nós somos. Caipira, sim, por que não? Né? Então foi a partir também dele que eu comecei a me aprofundar, né? Agora, voltando para Itu, esse relacionamento desse estudo do caipirismo que a senhora faz, como que é? A senhora teve relação provavelmente com o Nelson Werneck Sodré, com o Taviani, que morou aqui, com o Hermelindo Maffei. Como que a senhora discutia a respeito da questão da língua caipira? O Taviani, ele estava na época na Unicamp, eu conversei um pouco com ele, foi eventual meu encontro com ele, né? Tá? Então eu acho que ele me deu também essa questão da globalização, que talvez engolisse, que a mídia vai engolir. Eu respeito a mídia no sentido de que nós estamos fazendo mídia hoje, né? Ela promove e nós precisamos saber usá-la para manter isso que nós somos, né? Manter as nossas tradições. Agora, ocupar espaços. Existe o espaço. Se a gente deixar o espaço para música eletrônica, para outras, que é importante que tenha, mas preencher os espaços na mídia. Senão nós vamos ficar também de lado, obtusos e não conseguir nada. Quanto ao Werneck Sodré, eu não tive oportunidade de tê-lo pessoalmente. Eu tenho hoje a felicidade de conhecer a Olga, filha dele, a Olga Frugoli Sodré, que é também uma personalidade importante, porque ela nos traz aquilo que ele sempre defendeu, a questão da cultura popular. Então, sabe, eu me engajo aí. Então, eu acho que dá para a gente retomar, reviver Werneck Sodré, sabe, hoje. Agora, Hermelindo Maffei é uma pessoa que eu não posso esquecer. Ele era amigo da gente, né? Todo dia a gente se encontrava, batia papo, e ele brincando, imitando, inclusive, ele falava, show, Maffei. Ele falava, dona Dulce, como é que vai essa caipirona? Ele puxava mais para o italiano. Exato, puxava para o italiano, né? Que também é um dialeto que também se envolve na cultura nossa. Dá uma raiva disso. Dá uma raiva, e depois tem um problema, sabe? Quem mora no Pinheirinho já assumiu também essa coisa, né, caipira, né? Então a Roja, por exemplo, não vai na cidade porque quebrou a roda da carroça. Então esse R líquido que a gente fala, né,
influência do italiano também, sabe? E como que o caipira lida com a influência italiana, por exemplo? Inclui no seu vocabulário também? Inclui. Eu acho que o italiano inclui o caipira no seu vocabulário, né? E aí existe essa troca, então é a questão do hibridismo mesmo, né? Então há uma... E a gente sabe, até na mesa, por que não, né? O bacalhau português com a polenta, né? Por que não a polenta com a mandioca do africano? Por que não, né? Outras comidas, né? Carne seca com girimum. Com isso, com girimum e assim por diante. O italiano trouxe para nós grandes coisas, por exemplo, o vinho, por que não? Mas ele toma cachaça, né? Da nossa produção. Um questionamento: o que tu tem de tão atraente no sentido de trazer essa intelectualidade, de ter pintores famosíssimos, né? Pessoas que de alto gabarito, a gente vê as igrejas e tudo são maravilhosas. O que tu tem que as outras cidades não têm? Eu acho que é assim uma coisa mesmo que está no ar, sabe? Que prende as pessoas, que chega pela própria história. Nós temos um patrimônio riquíssimo aqui, as igrejas, se falou, ótimo, né? Excelente ambiente, né? De cultura viva, né? Você fala pintores, muita gente vem atrás de quem? Do Almeida Júnior, está aí. E outros, né? E nós abrimos a porta da igreja, nós já denunciamos a nossa riqueza, essa riqueza cultural. E falar que Itu é só, né? Grande, aquela coisa do... Simplício. Dos objetos, ele é grande pela sua história, né? Que é a casa da República, vamos dizer, não vou dizer o berço. Mas é interessante, porque mesmo... antigamente atraía pessoas e continua atraindo, como por exemplo o Laurentino Gomes, né, que vem para Itu e que ama muito Itu, né? Isso, eu acho muito importante o que estão fazendo, que eu acho que é a ProTour, por exemplo, né, que é uma instituição que está trabalhando, né, para que as fazendas sejam, né, projetadas na recuperação dessa cultura caipira. Então, se você for no Campo das Pedras, por exemplo, você vai comer a carne seca com abóbora, com girimum, você vai comer o cuscuz, você vai ter o prazer de retomar essa cultura na mesa também. E nos ambientes que a gente persegue. A Carolina, por exemplo, da Fazenda do Rosário, né? Ela faz sempre os encontros lá para promover exatamente essa nossa cultura, de recuperar isso. E o pessoal de fora, quando vê essas coisas, vem sim, eles vêm. E principalmente as pessoas do nosso tempo, né? Que sabem, que foram criados em fazenda, pessoas que têm uma formação acadêmica, né? E que entendem esse contexto nosso, eles vêm em busca do quê? De matar a saudade, de reviver a memória, a própria memória. A gente brinca, fala assim, ó, eu escrevi um texto, né? Que se chama Volta à Casa Paterna. O engenheiro está lá em São Paulo, trabalhando com grandes empresas, né, de construção. O que ele vem fazer no interior? Ver sua casinha. Construir uma casinha de sapé aqui no meio do, não sei de onde, Porto, né? Chega em Porto feliz, né? Compra um pedacinho de terra e no seu escritório não deixa de faltar uma chaleira de ferro. Essa questão do hibridismo estar aí, presente, né? E o povo vem em busca da sua própria origem. E tu dá isso também, então, né? E tu, por ter preservado suas raízes, principalmente históricas, acaba atraindo, e também eu vejo isso até, a gente fala de Itu, mas Porto Feliz acontece, Salto acontece, Cabriúva acontece, a senhora citou Capivari, Capivari tem um movimento negro de quilombo muito forte, né? Forte. Então essas cidades realmente atraem pela sua história. Atraem pela história, por tudo que ela pode oferecer, né? Eu acho assim que é abrir as portas, né, de um conhecimento que já está estabilizado, não é novidade, né? Então vem em busca de tudo isso. Eu acho que quem vem de fora vem beber sabedoria.
vem beber conhecimento, vem beber cultura. O patrimônio que nós temos é muito importante. Então, mas ao mesmo tempo que nós temos a atração de certa intelectualidade, de artistas, nós temos também as pessoas da terra. Da terra, sim, então, claro, que contribuem muito, né? Que mantém esse patrimônio, desculpe. Né? E como que hoje está a produção cultural aqui? Tu mesmo, essa questão do regionalismo caipira, existem pessoas trabalhando com isso, como era o caso, nós não falamos, mas Tietê também tinha... Tietê também, sim, claro. Toda a importância da catira, tinha lá autores lá de Tietê, crônicas tieteenses, né? Então, a senhora acredita que continua esse movimento das pessoas saindo aqui, principalmente capitaneadas por Itu, fazendo cultura, a cultura ituana e da região, ela é ainda importante para o Brasil, para o estado de São Paulo? Eu acho que sim. Nós temos assim alguns elementos aí, a gente fala obstinados até, né? Em lidar com essas coisas e mantê-las e recriar ambientes, meios para que isso chegue, não só para nós internamente, mas se expanda, né, para fora. Para o nosso país todo, assim como para o exterior. Nós temos, por exemplo, grupos, né, de estudo, né, aqui, esse Instituto Werneck Sodré, que agora, através do Instituto Cultural de Itu, né, o Museu da Música, que nós temos um talento, vamos dizer, o Luiz Roberto, é um talento ituano que está tentando mostrar o que nós temos de riqueza na nossa música aqui dentro, né? Para o conhecimento dos outros lá fora e da própria comunidade, né? Nós temos aí, dentro da Academia Ituana de Letras, por exemplo, elementos partícipes, né? Ou participantes, que também se dedicam à recuperação, né? O Hinaldo Lepski, por exemplo, que é a gente fala pequeno historiador porque nós não gostamos de ser muito exibidos assim, sabe? Então, mas ele é um historiador bom, que recupera um pouquinho essa questão. Né? O Ottoni tem uma editora que é muito importante. Mas eu ia falar, o Ottoni teve a ousadia de ficar com toda a obra de Cornélio Pires, né, para valorizá-la, para mostrar para os outros o que nós temos aqui de bom. Então ele publica as obras, né, fez esse lançamento de 11 volumes, né, vamos dizer assim, com tudo, com todas as coisas do Cornélio. É uma ousadia. O Paulista, por exemplo, que ele lançou agora, vai lançar o Tibiriçá. É a recuperação dessa cultura paulista. Né? E uma pergunta, o que veio antes? O estudo do dialeto caipira ou o Almeida Júnior, que trata também dessa questão caipira? Para mim, antes comecei com o dialeto. Às vezes, até eu me lembro bem, quando eu vim para Itu, eu quis fazer né, uma palestra junto a umas pessoas, amigos. E eu tive um colega que caçoou, sabe? Falou, gamão, isso aí, caipira, ninguém mais fala desse jeito. Falei, não, mas faz mais falar desse jeito? Não faz mais, não, imagine, tá? Ele próprio estava se denunciando caipira no seu linguajar. Eu falei, você fala tão mar quanto eu. E não faz mar, tomar banho de mar. Isso é tão bom, cuidado com a sorte. Isso é bom, né? E gente de quem você é? Falei para ele. Ele falou, eu sou da família importante daqui. Falei, então, por aí você começa a ver que nós mantemos ainda a nossa cultura, a nossa tradição dialetal. E a partir disso a senhora chegou no Almeida Júnior. Exatamente. Aí, a partir daí, eu comecei a me interessar. Logicamente, o meu viés foi as obras, né? Da cultura caipira, que ele trouxe para a gente. Então, o contexto caipira é trazido por ele, porque ele é caipira, ele se denunciou aí nas obras, né? Então nós vamos fazer um minutinho de comercial para que as pessoas vão lá tomar o seu cafezinho, enquanto a gente toma o nosso aqui. Ou leite quente, né? Ou leite quente de Sorocaba, né? E nós voltamos já já.
TV Convenção, espalhando emoções. Olha nós de volta aqui, né? Então, já como nós estamos no espírito caipira, né, professora Dulce? Notaram até que eu falei comerciar ao invés de intervalo, né? Então, hoje está bem a questão do espírito caipira. Mas você podia pedir licença, pelo menos, para picar fumo e dar uma pitadinha, e sim. Me desculpa, mas eu não sou de fumar, nem de beber. E nós estávamos falando antes do intervalo a respeito, iniciamos a falar do Almeida Júnior, que é uma figura importantíssima para Itu, e que a professora Dulce é uma especialista a respeito dessa fase caipira, pelo menos, do Almeida Júnior. Então vamos começar um bate-papo agora sobre o Almeida Júnior. Como que a senhora chegou até o Almeida Júnior? Porque eu cheguei a Itu, eu não o conhecia antes, né? Dizer que eu conhecia e que eu tenho assim um conhecimento profundo é mentira. Mas a verdade é que eu me apaixonei por ele enquanto o grande pintor naturista brasileiro, porque ele mostra exatamente o contexto que eu vivi, que eu nasci, que é o contexto caipira. Se você pegar a cozinha caipira, por exemplo, se você nasceu na roça, não tem como você não adentrar esse ambiente. Sabe? Participar desse ambiente, reconhecer esse ambiente como parte sua, de sua vida. Então foi assim a primeira obra que eu dei, assim, vamos dizer, uma linguagem nossa de cara, foi com a cozinha caipira. E depois as outras obras. Outra obra que para mim foi também modelar, né, foi a Nhá Chica. Porque lembrou bem aquela caipirona mesmo do sítio, né, que eu conheci, que pitava fumo, cuspia no chão, aquela mulher, né, de palavreado, rústico. Minha barbina. Exato. Mas ali era aquela mulher que trabalhava na roça, que ajudava o marido em casa, que participava da vida. Então, eu via e lembrava daquela mulher que era uma das nossas, da casa, que ajudava na casa, era uma mulher de um bugre. Então, aí aparecia bem a questão da miscigenação, da mestiçagem. Sim, se você olhar bem, né, aparece claro e escuro, toda essa coisa do ocre, né, que lembra a terra, mas olhar bem no rosto, você vai ver essa coloração mista, vamos dizer, né? Ou seja, o brilho, né, do olhar do caipira está no brilho do índio, do negro, né? Essa cor bronzeada, né? Pele bronzeada, pele avermelhada, né? Um bronze avermelhado. E essa questão da miscigenação, nossa, nós não somos branquelo de uma vez, né? Eu, pelo menos, sou já, você não tem culpa. Mas nós somos todos caipiras. Sim. Descendência italiana e um pouco belga. Então, mas tudo caipira, né? Tudo gente. Agora, como que o Almeida Júnior despertou para a pintura, para o conhecimento das artes? Olha, parece que ele foi incentivado pelo Padre Miguel, parece que ele desenhava na parede da igreja, né? O que eu sei, assim, a título de apenas de curiosidade, não é uma coisa, vamos dizer assim, que a gente pode dizer acadêmica, né?
mas é que ele realmente era marotinho, então ele, com carvão, eles faziam os desenhos na parede da igreja, e um padre ranzinza ficou bravo, levou, né, para o padre Miguel, e o padre Miguel se interessou pela maneira dele desenhar já, né? Mas era ranzinza ou era incentivador? Não, o padre ranzinza é aquele padre que falou: o que você está estragando, né? Levou para o padre Miguel. O padre Miguel falou: não, dá papel para ele que ele não vai pintar na parede, né? E aí... Ele era mais ou menos menino do hip hop daquele tempo. Isso, de hoje, né? Então, veja bem, esse menino que nasceu em 8 de maio de 1850, aqui em Itu, né? Tornou-se o Grande Almeida Júnior porque ele foi apadrinhado exatamente pelo padre Miguel Corrêa. Ele era filho de uma família abastada, uma família... Não, olha, também você é um historiador, sabe melhor que eu isso. O pai tinha fazenda, né, sítio, né, ali perto da ponte, né, tanto que o apelido do pai era Juca da Ponte, depois mais tarde Juca Porrete, né, tá? E o que aconteceu? Eles tinham o quê? Cana, plantação de cana, o declínio, né, da produção, derrubou todo mundo começou com o café, aí foi aquela fase de ouro, né? Então ele perdeu quase tudo, veio para a cidade e se tornou o quê? Um pintor de parede, o pai, né? Veio trabalhar na cidade, então foi o que ele encontrou para fazer. E o filho, né? Talvez até por intuição, né, sei lá, respeito, eu não gosto muito dessa ideologia do dom, né, porque não adianta você ter o dom e não ter a técnica, né, ter a escola para isso. Então o que aconteceu? Ele, o Almeida Júnior, começou o menino a frequentar a igreja, ele participava do coro. Ele que tocava o sino, né? Ele era um grande tocador de sino, ele tinha habilidade para denunciar a vinda de bispo, a morte de alguém. Mas então tinha que ter habilidade para ser sineiro, não era só chegar lá e puxar a cordinha? Que é fácil, vai lá na igreja, né? Tem o toque certo, né? Você toca alegre, mesmo quando morre uma criança, porque é um anjo que vai para o céu, né? Quando vem um bispo, por exemplo, para a cidade, então ele tinha essa sensibilidade de tocar. Era orientado, claro, mas tinha essa sensibilidade, era um grande tocador de sino, né? Grande sineiro. Isso, tá? E assim ele foi premiado, vamos dizer, com uma bolsa de estudos, foi para a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde ele teve contato com Victor Meirelles e outros pintores de fora, de uma equipe francesa que veio. A bolsa que ele ganhou foi do próprio Dom Pedro II. Não, essa daí ele ganhou, foi assim, o padre, pelo que eu sei, que eu estudei, o padre Miguel convocou a própria comunidade religiosa na igreja para ajudá-lo. E ele conseguiu levantar um fundo para mandá-lo para o Rio de Janeiro. Ali ele ficou praticamente 5 a 6 anos, e onde ele se aperfeiçoou. Mas tem um episódio que Dom Pedro II reconhece a arte dele. Isso, reconhece a obra dele. Dom Pedro II também, ao vir aqui para Itu, né, perguntou, né, a respeito de quem era o pintor daquela obra, né? E aí o que aconteceu? Daí conseguiu conceder uma bolsa de estudos e ele foi para a França em 1876, e lá ele permaneceu praticamente... Quais foram as pinturas que o Dom Pedro II pegou? A parte sacra mesmo. Eu não lembro agora para dizer para você, é uma pintura de um dos... Mas a primeira fase do Almeida... A primeira fase dele... É sacra, né? Isso, exatamente, que é o próprio Padre Miguel que ele pintou, né? E assim algumas outras coisas, que ele tem algumas outras obras voltadas para a religiosa, né? Depois também alguns personagens da nossa história. No início, né? Ele não pinta ainda a temática caipira. Não, né? Porque ele vai para uma escola do impressionismo praticamente, né? Da época, né? E mesmo na França, ele em contato com Manet e alguns outros pintores, o que aconteceu? Ele começou a ver que a pintura deles, né, retratava uma realidade deles. Ele falou, por quê? Eles pintam, né, uma realidade, por exemplo, o grupo holandês, né, pintava aquelas mulheres gordas, bonitas lá da Holanda, trabalhando na roça, etc., né? Mas por que eu não posso retratar a minha realidade? Então ele parte para o realismo, né?
E aí, logicamente, dentro disso, para o naturalismo, que é a pintura voltada para o nosso contexto caipira. Então ele começa... O próprio Almeida, ele era caipirão mesmo, tanto que o pessoal tirava sarro dele do jeito, né? Do jeito matuto dele lá na própria academia, no Rio de Janeiro. E na própria França. Chamava o caipira de tu. Ele andava com aquelas calças de brinco, camisa xadrez, e a gente brinca porque existe até um fumo também? Isso, tinha faquinha, né, e tal. E o pessoal caçoa, fala, certamente ele falava bonjour, né, sabe, na França, né, então não tinha né, ele não estava, inclusive, preparado, assim, para participar do contexto francês, né, que era sofisticado. Então, lógico, quando ele ia falar, a turma falava, mas vai falar ou vai, né? Mas mesmo assim, ele enfrentou tudo isso e enfrentou, de certa maneira, saiu um vencedor dessa vamos dizer, uma espécie de exclusão social que se tentava fazer ao caipira. De certa maneira, o caipira teve um grande sucesso na academia, né? Isso. Eu considero assim que ele foi um vencedor realmente, né? E corajoso, né? Foi, por quê? Porque uma coisa, você conhece essa expressão que é do nosso Freire lá, que é falar, sem tesão não há solução. E eu acho que ele era um caipira forte, né? Que tinha realmente, sabia o que queria. Era um caipira ousado. Ousado, sabia o que queria, né? E foi. Com quem que ele se relacionou? Pedro Américo, quem vai acabar... Vitor Meirelles... Tem a influência, por exemplo, do Pedro Américo nas obras do... Eu acho que tem algumas coisas, né? Eu acho que eles trocavam muito também experiências, né? O que eu tive Calixto, como é que ele é? De Santos. Tá? Eu sei. Sabe quem é, né? Eu estive numa exposição, ele morreu depois, acho que ele morreu em 1927. Ele teve contato com o nosso Almeida Júnior, e eu vejo também ali, né, os traços, né? O Almeida Júnior, ele nasceu em 8 de maio de 1850. E morreu em 1899, apenas 49 pega bem o segundo reinado. Isso. Então ele não tem muita influência dos franceses que vieram em 1808. Não tinha. Então ele não fez parte desse renascimento artístico. Ele participou, mas não se deixou, vamos dizer, envolver muito, né? Então essa parte assim mais técnica de arte, eu pouco conheço, mas eu tenho procurado, né, me enfronhar, como a gente fala, né? Tá? Tem lido muito sobre o Almeida Júnior? Tem muita... Não, eu leio muito assim, o todo, para entender o Almeida Júnior, tá? Quando eu falo em Peter Burke, ele fala muito sobre essa questão do hibridismo cultural, né? E o que é cultura, etc, né? Quando você vê Casagrande e Senzala, você vê Almeida Júnior passeando por ali, né? Na nossa mente vai tudo isso, né? E o Darcy Ribeiro, por exemplo, quando ele fala nesse grupo de homens, de gente misturada, né? E fala muito sobre essa questão do cunhadismo, que era uma questão de manutenção, vamos dizer, da nossa própria cultura, casando elementos da própria comunidade, né, negros, era preferível casar com um negro, vamos dizer, é preconceituoso o que eu estou dizendo, mas era preferível casar com um negro trabalhador, casar com um italiano vagabundo. Olha, é uma expressão, né, claro, a gente sabe que é preconceituosa, né, e de época, né? Mas tinha isso, né, essa grande influência. Na época não era preconceituoso. Então essas leituras me favoreceram bastante entender Almeida Júnior. Algumas coisas, por exemplo, Maria Alice Setúbal, que publicou alguma coisa já voltada para essa recuperação, me ajudou bastante a entender o contexto em que ele viveu. E esse sentimento, é um sentimento mesmo ser caipira, né? Tá? Então, essas obras que eu leio, que eu procuro entender, Araci Amaral, por exemplo, entender isto daqui, este rosto, esta coloração desta obra aqui, né? O claro e escuro, né? Que é a projeção do sol
luminosidade, do brilho na obra, né? Tá? A coloração avermelhada, ocre da terra, né? A presença terra na imagem da Almeida Júnior, tudo isso são leituras que me ajudaram. Ele teve influência dos pintores anteriores aqui, porque Itu teve, por exemplo, lá no Museu de Porto Feliz existem telas do escravo Malê, Guiné, tinha... Eu não conheço muito, viu, o Miguelzinho, não, mas assim, a pergunta é, provavelmente ele respirava uma região que tinha ótimos artistas e ele deve ter influência desses artistas. Não, eu não sei, o que eu conheço pouco de Miguelzinho Dutra, né, tá? Mas o que eu sei é assim que, por exemplo, a Lavínia Sereda veio para fazer uma recuperação de igreja, aquela coisa. E foi a primeira professora de desenho. Porque era italiana. Aquela coisa italiana, de pintar bem, mas não saber desenhar. Ela já era uma pintura clássica. Um ícone, né, clássico, né? Mas ela deu a ele esse instrumento que eu falo que é a técnica, porque o dom é bonito ter. Como eu brinco com os alunos, eu falo, é fácil, né? Sabe, escrever, mas precisa escrever. Então é um exercício, né? Até onde chega a ser, pula do escrever para o artístico, né? Isso, claro. Há a produção, limite, né? Para fazer a produção, né? Então acho que ele teve essa orientação. Agora eu não tenho assim um conhecimento profundo sobre a área de arte. Eu arranho bem. O que eu faço muito, e hoje à noite eu vou fazer uma apresentação de leitura caipira, né? Da cozinha caipira, mas voltada para a linha semiótica do Peirce, tá? Então, por quê? Porque não basta, eu falo para os alunos, não basta você olhar a obra, você tem que ver, interpretar. Ou seja, a obra é uma linguagem também. Exato, é uma linguagem, claro. Mas aí tem aquele padrão de todo mundo vai ver vamos dizer, vai a um museu, vamos ver as obras lá. Então ele olha quanto quadro, então ele olha e sai. Eu vi sim, mas o que você viu? Ele não olhou. Enxergar lá na obra detalhes, ver a cor, a coloração, os elementos que compõem a obra, o que foi o seu punctum, vamos dizer, o que chamou a atenção na obra, né? De certa maneira você tem que, até para você poder comparar com outras, tem que conhecer outras obras. Claro, né? Então, e aí fazer essa interpretação, porque o homem está descalço, como que é a roupa dele, porque é o contexto em que ele viveu, a maneira como se vestia, era uma proteção contra o sol, a queimadura do sol e toda aquela coisa, né? O que ele está fazendo agora, aqui nessa tela que nós temos, é o picando fumo. Ele está picando fumo, é a hora de lazer, mas é a hora da meditação, é a hora que o caboclo, ele é um grande meditador sobre a sua própria natureza, que eu estou fazendo aqui, né? Tá? Atrás lá uma você filosofia caipira. Isso, ele é um grande filósofo, ele é um grande agrônomo, né? É ele que sabe o que eu vou plantar agora, o que eu planto para poder colher. Será que vai chover, encharcar o chão? Então, sabe, de repente a gente tem que entender essa situação. A casa, por que a casa é assim? Houve uma crítica, inclusive, de Saint-Hilaire sobre a nossa cultura aqui na região. Saint-Hilaire passou por aqui, né? E disse, né? Puxa, como o caipira é porco, né? Veja, não mantém a casa em ordem, no barrote aqui, né? No pau a pique, etc. E dizer isso dele, mas precisa entendê-lo. Não é dele a propriedade. Por que ele vai se desgastar em cuidar? Era a mentalidade da época dele, do caipira. Ele estava para plantar, colher, comer, dormir e adeus, né? A senhora falou do caipira, eu lembrei do Jeca Tatu. Santa Maria, coitado. Almeida acaba influenciando Monteiro Lobato? Olha, Monteiro Lobato fez também uma crítica ferrenha sobre o nosso caipira. Eu acho que não é que chegou a influenciar. Inclusive essa figura do picando fumo é muito confundida, né? Com o Jeca Tatu, não tem nada a ver um com o outro, né?
Mas essa figura do homem do campo, né, que se perde lá na lavoura, com a doença, com a verminose, vamos dizer, né? Ele é muito criticado, a princípio, pelo próprio Monteiro Lobato. Que depois ele reverte, porque depois eu li Cartas de Gleire, né? Ele fala muito dessa... Ele pede perdão até, né? Vamos dizer, entre aspas, né? Sobre a crítica que ele fez ao caipira. O nosso caipira está doente, né? Então aí ele reverte o discurso dele, né? Na verdade é isso. Né? O caipira que gostava de comer formiga, né? Exato, a saúva, né? A saúva, perdão, içada. A saúva e torradinha na brasa ali. São todas características do, vamos chamar aí, do movimento caipirista, talvez. Né? Você vê a possibilidade de um resgate de um movimento como esse, Dulce? Do caipira, novamente, vir a ser o elemento central da arte? Olha, eu acho que depende de um grupo que realmente vamos dizer, se interpenetre, vamos dizer, nessa área e reconheça que ele faz parte desse contexto, que ele é caipira e trazer para o nosso palco, vamos dizer, novas obras. Eu não acho que tem que ficar pendurada na parede Almeida Júnior. Eu acho que, por exemplo, veja um pouco, eu tenho o Brás Júnior, é um amigo meu, professor, ele faz um trabalho excelente. Diante das obras do Almeida Júnior, ele fala que ele faz uma releitura. Eu não gosto da palavra releitura, eu gosto da palavra intertextualidade, porque ele pratica um outro texto, né, visual aí, que é uma obra de arte, né, em cima da obra do caipira Almeida Júnior, sim. Então, ele tem obras magníficas, ele trabalha em cima. E ele trabalhou uma coisa importante, trabalhou com alunos da nossa rede de ensino, da EJA. A EJA é Educação de Jovens e Adultos. E nós temos, dentro do nosso contexto, alunos que estão sendo incluídos, né, socialmente. Eles precisam conhecer a Inclusive, cultura. conhecer a ousadia do Almeida Júnior para poder enfrentar, motivá-los, né? Recuperar o tempo perdido ou o tempo que nunca pôde ser usado. Eu gostava muito, quando eu dava aula no EJA, eu gostava muito de falar da biografia do Florestan Fernandes, que fez o curso, foi em Graxate, né? Fez o curso da EJA e foi um dos maiores intelectuais brasileiros. Então, eu acho que, por exemplo, se os alunos tiveram possibilidade de participar dos encontros também, dos diálogos Werneck-Sodré, né? Assim como participaram muito. Aí eu já estou vendo a verve da professora, da pedagoga. Então, falando sobre a questão do caipira, falando sobre a cultura, falando sobre a linguagem, porque eles também são tímidos, têm vergonha às vezes de abrir a boca, de falar errado, como eles dizem. Não existe o errado, né? Nós temos que dar a eles... O pior é não falar, né? Não ousar falar. Então, dar a eles, sim, né? Essa coisa deles saberem se defender. A linguagem... Ele tem que conhecer a norma culta, mas também tem que saber que existe... Sabe, eu faço uma comparação que eu aprendi muito, né? Que é essa questão que a língua é como a roupa. A gente tem que saber usar no lugar certo. Ninguém vai de longo à praia, ninguém vai de biquíni à igreja. Então, o aluno tem que também domar, vamos dizer assim, a norma culta para o momento que ele precisa, para, né, a sua defesa. Porque, quer queira ou quer não queira, a norma culta é um instrumento de poder. Você sabe disso, é professor da rede, conhece bem. Então, eu acho que eles têm que ser... Quantas pessoas não falam, não sabe nem falar direito, quer vir dar moral em cima de mim. Não. Né? E às vezes o aluno, como a gente fala, né, que não escreve bem, mas ele passa a ser um Esopo, porque o Esopo era analfabeto. Mas o que ele é? Um grande fabulista. E sabia muito bem, né, defender a sua visão política da época, né, do contexto que ele viveu antes de Cristo. Você acha que nós, professores, conhecemos pouco Almeida Júnior, mesmo Monteiro Lobato, outras vertentes
que mostram quanto o Brasil e quanto a região é maravilhosa e por isso até perde um pouco em relação à realidade do aluno que poderia aproveitar muito mais. Olha, perfeitamente. Uma coisa eu gostaria até é memória isso daí. Eu estudei em colégio de freira. As freiras não permitiam que a gente lesse Monteiro Lobato e nem o Antigo Testamento, né? Porque tinha muita coisa feia, né? Monteiro Lobato, porque elas tinham aquela visão do reformista da natureza, né? Além de que elas tinham uma visão que ele era comunista, né? Comunista come criança, né? Não era nada disso. E eu não pude ler Monteiro Lobato na minha infância, mas eu fui ler no ginásio com um grande professor. Então, o que acontece? Nós conhecemos pouco de Monteiro Lobato, nós conhecemos muito pouco ainda de Almeida Júnior. E é um tesouro que nós temos na nossa mão, que tem que ser lapidado pelos nossos alunos da rede. Eu acho que a rede tem falta, né? E tem sede de conhecimento. Então tem falta de material que venha contemplá-los, né, com o conhecimento. Monteiro Lobato para a criança, para o jovem que nunca leu, se ele começa com Monteiro Lobato, ele tem uma motivação de leitura. Livros de pesquisa sobre Almeida Júnior, por exemplo, livros de pesquisa sobre outros autores, outros pintores. Eu não estou só enfocando Almeida Júnior, nós temos grandes exemplos, né? Eu acho que falta isso, sim. Agora, chega o horário do programa que eu dou uma mordida. Como a senhora é uma santa pessoa, eu não vou morder a pessoa da senhora, eu vou morder a pessoa do Almeida Júnior. Olha o que você vai falar, hein, do meu amigo. Coisa simples. O que aconteceu? Que história é essa da paixão que ele tinha? Eu não sei se é por uma prima. Como que foi foi trágica o final da vida do Almeida Júnior? Conta pra gente essa fofoquinha. Eu não queria muito assim adentrar essa história, porque existe família ainda, né? Tá? Mas tudo bem, o que eu sei, eu acho que a paixão mata todo mundo mesmo, né? Eu sou apaixonada pelo Almeida Júnior. Tá? Ainda bem que ele já faleceu. Graças a Deus, não, né? Dava para casar ainda com ele. Eu morro por ele, né? Então o que aconteceu? O que eu sei é assim, porque a Maria Laura, ela é uma menina de 12 para 13 anos, estava órfã. Os avós, preocupados com a vida dela, casaram-na com seu primo Sampaio. Foi um casamento legal na época, tudo bem, mas quando Almeida Júnior voltou, na França, lindo, maravilhoso, com tudo, né? Foi se hospedar na casa de ambos. E aí começou o olhar para a paixão. Então acendeu-se a paixão. E essa paixão teve realmente um fim trágico. Que eu saiba, eu vou falar uma coisa que se quiser cortar, corte, mas que eu saiba, o Sampaio também era sacana, porque ele devia para o Almeida Júnior. Ele estava endividado na época, né? E tinha uma grande dívida com o primo, porque eles eram primos todos entre si, né? Mas saldar a dívida com a mulher é complicado. Mas só que eu acho que o Sampaio não sabia muito, sabe, claramente o que havia entre os dois. Como diz, deixa ele dar uma olhadinha para minha mulher, porque eu devo para ele e tal. Então, o que eu sei é assim, o Almeida Júnior estava em Piracicaba, né? A mulher do Sampaio também estava em Rio das Pedras, na fazenda que havia lá, né? E aí ela saiu para a cidade, estava hospedada no Hotel Central, junto ali, e saiu dar uma voltinha com a Almeida Júnior. A cunhada dela ficou com as crianças, tá? Porque a cunhada sabia do romance dos dois, entendeu? E eles estavam passeando. O Sampaio tinha ido a São Paulo resolver os negócios. E existem duas versões, são vertentes, né, que a gente estuda, você sabe. Uma dizendo que o Almeida Júnior sabia que o Sampaio ia adentrar o seu ateliê lá, deixou, era onde o Sampaio se hospedava, deixou umas cartas bem à vista. Outros dizem que não, que o Sampaio foi fuçar, vamos dizer assim, a mesa, a escrivaninha lá do pintor, em busca das promissórias, para resgatá-las e não pagar a dívida. Mas o que ele deparou-se com as cartas de amor.
que eram comprometedoras. E uma das cartas dizia, em outra linguagem, mas nos seguintes termos: Jujiquinha, né? Era o apelido dele, né? Não vejo a hora que os nossos filhos saibam quem é o verdadeiro pai. Então ela tinha, parece-me que 2 filhos do Almeida Júnior. E aí o homem que pensava que estava enganando, né, o Almeida Júnior, né, bem coisa de caipira, né? Quer dizer, caiu na bem própria... coisa de Pedro Malazarte. Isso, né? Bem aquela coisa também do nosso, lá de Porto, né? Cornélio Pires, tá? As piadas do Cornélio. O que ele deparou com essa coisa? Aí deu, né? Lógico que o veneno passou pelas suas veias e ele saiu ao encontro dos dois aqui. E na frente do Hotel Central, ele deu de encontro com o Almeida Júnior voltando. Eu brinco, eu falo para os alunos, Almeida Júnior voltando com a Maria Laura, com uma cestinha, né? Tinham ido catar moranguinho, né? Sabe aquelas coisas, a gente brinca. Então, os dois, né, se depararam como inimigos mesmo. Só que o Almeida Júnior não esperava, lógico, essa reação. E ele, tomando de uma faquinha, o Sampaio, falou, né, foi abraçar, assim que você me paga, meu amigo, responde Almeida. Enfia uma faca, né, na clavícula e atinge o coração. É uma morte trágica, é o hotel Central, então não se hospede no Hotel Central, que é um perigo. E aí foi toda essa tragédia que eu imagino no momento o que seria, né? Então, e agora deixa eu assoprar um pouco. A senhora como escritora, eu sei que a senhora está na Academia Ituana de Letras, parece que ocupa a cadeira 14. E no Instituto Histórico Geográfico também, genealógico de Sorocaba, que é uma grande honra para mim. Tá? Foi meu professor. Isso. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco do livro sobre o Almeida Júnior, rapidamente, mas... Olha, o livro estando aqui nas minhas mãos, né, para quem quiser adquirir no outono ou na cidade, aí, em algumas, né, livrarias, etc., né? Esse livro fala exatamente não só do Almeida Júnior, né? Mas eu dou assim uma colher de chá, vamos dizer assim, falando sobre essa questão da cultura em primeiro lugar, o que é ser caipira, né? Então aqui nós começamos, né, com essa questão do ser caipira, né? E eu posso tomar aqui, ó, o papel branco e brilhante não vale nem um tostão. Escreve com tinta preta, fica valendo 1 milhão. É a questão do linguajar do caipira, dessas coisinhas, né, miúdas, que falam desse sentimento do caipira, do modo de ser, né? Então, o que significa realmente ser caipira, essa questão da origem dele, né, dos registros de origem, e daquela classificação dos tipos caipira que o nosso Cornélio Pires fala, né? Do caipira branco, caipira caboclo, caipira preto, etc., né? O caipira mulato. É muito interessante a gente voltar e reconhecer essa questão. Isso então é o primeiro. No segundo, eu trato o Almeida Júnior em pauta. Então, sobre toda a vida dele, toda a obra dele, todo o caminhar dele dentro dessa questão da pintura mesmo. E depois, eu, além de falar, claro, das obras caipira, eu tomo, né, algumas obras, né, até, né, faço a leitura semiótica dessas obras, começando com a Cozinha Caipira, né, e outras personagens que o senhor também já conhece, que sabe, que eu sei que o senhor detém esse conhecimento e pode até incentivar, né, os alunos da rede, aí, como professor, né, na leitura de outras personagens, como a Inha Chica, por exemplo, né, que é essa caipirona que eu falo, a moda de viola, o violeiro, né, a viola como uma origem da cítara portuguesa, então é um elemento híbrido, né, aqui também. Essa mulher que era de dia uma enfermeira, cuidava de doentes, de pobres, de bêbados, mas à noite ela participava do mundo da noite, né? Ela cantava, fazia
Então, dentro daqui da gente vê esse uso do chale, a influência portuguesa, né? Então a gente vê que existe dentro disso tudo, né, um retrato do nosso hibridismo, né? E outras obras. Eu acho assim que a rede, né, municipal já adquiriu, a professora Marilda, que é a nossa secretária, foi sensível a que tenha essa obra ao alcance dos nossos alunos, para que eles tenham um embasamento teórico também, né? Sim, sobretudo, né? Tá? Então fica aí, claro, eu agradeço, né? Inclusive a senhora colocou ao querido caipira Maffei. Isso. Então, muito me honra. Olha, eu orgulho também tê-lo como prefeito, porque ser um representante de uma classe que às vezes é esquecida, que é o professor. E o caipira também. E o caipira também, né? Não pode ser deletado algum disso, né? Foi uma delícia essa conversa com a Imagina, eu que agradeço. E pena que acabou, nem deu tempo para a gente entrar no meu quadro predileto do Almeida Júnior, que é a Partida das Monções, mas nós vamos ter ainda muita chance para estar conversando com Dona Dulce, fazendo esse diálogo. Então deixo aqui um abraço a todos, um agradecimento à TV Convenção e até a próximo programa Diálogos pela TV Convenção. TV Convenção, espalhando emoções.